Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 237. O mundo se move. Localização atual: em algum lugar fora de Nightingale, em um local desconhecido. Passo. Ouvindo passos se aproximando, um homem se virou e olhou para o homem que acabara de chegar. Você fez bem em recuar, Niklaus. Você perdeu seu título de conde, e isso será algo difícil de recuperar, mas esse é o menor dos nossos problemas atuais agora. O homem caminhou até Niklaus e olhou para onde estava olhando antes. O projeto é um fracasso, hein? Por alguns segundos, a expressão do homem ficou irritada, mas rapidamente desapareceu. Parece que desde que encontramos aquele homem, o destino tem sido uma cadela para nós. Nós temos um problema. Apesar de parecer neutro, Niklaus não parecia estar com vontade de conversar. Na verdade, seu humor estava pior. Theo ficou em silêncio e não respondeu nada. Ele apenas olhou para a imagem à sua frente com um olhar sério que estava entediado e, ao mesmo tempo, calculista. Ser ameaçado de morte é comum na vida de Niklaus, mas poucos seres têm a capacidade de colocá-lo em alerta. Vlad, o rei dos vampiros, um monstro com mais de 5.000 anos, era um desses seres. Outro era o rei lobisomem, que era um monstro do mesmo nível que Vlad. Junto com seu exército de lobisomens, este homem era simplesmente alguém a quem ele deveria prestar atenção. E outro ser que ele se sentiu ameaçado apenas pelo nome foi a Rainha das Bruxas. Essa cadela era simplesmente indecifrável, e ele era extremamente cauteloso com essa mulher. Afinal, do ponto de vista dele, as ações da mulher não faziam o menor sentido. Porque ela se isolou em seu reino. Mesmo tendo muitos contatos no mundo sobrenatural, considerando que hoje em dia ninguém poderia viver sem os produtos das bruxas. Eles tornaram a vida muito fácil e confortável para todos os seres sobrenaturais. Era a mesma sensação dos humanos que não podiam viver sem um telefone celular. Essa cadela conseguiu esse feito. Os seres sobrenaturais não podiam mais viver sem os produtos que ela vende, então, de certa forma, ela conquistou o mundo através da economia. Ela tinha contatos de riquezas infinitas com várias facções, incluindo vampiros e lobisomens. E mesmo com todo esse poder na mão, ela não fez nada. Nada. Isso era simplesmente indecifrável para a mente de Niklaus, e por causa disso, ele tomou extremo cuidado ao lidar com essa mulher. Mas, recentemente, outra pessoa entrou na mesma categoria de seres com os quais ele deveria ter cuidado. E aquele homem era. Precisamos falar sobre ele. Alucard. Sim, Alucard. Precisamente falando, Victor Alucard, um gênio. Errado, é um insulto chamá-lo apenas de gênio. Afinal, gênios são seus filhos. Até Anastasia poderia ser chamada de gênio. Os herdeiros do clã Snow, clã Fulger e clã Scarlet também eram gênios. Agora, Alucard. Ele é um monstro em todos os sentidos possíveis, e nenhum vampiro pode fazer o que ele faz. Ficar tão forte quanto um vampiro de 500 anos. Fácil. Adquirir casualmente os poderes das 3 casas de vampiros mais poderosas. Fácil. Tornar-se discípulo de Skatashi e ser aceito por Skatashi como marido de sua filha. Melhor ainda, a própria Skatashi tem um visual diferente. Fácil. Niklaus não conseguia entender como tudo parecia ser fácil para o homem. O que ele era. Como ele pode ser aceito tão naturalmente por uma mulher como Skatashi e ter o interesse obsessivo de Anastasia Fulger a ponto de a própria mulher aniquilar seus 3 maridos anteriores da existência. E para piorar sua compreensão, não eram apenas essas mulheres. O próprio rei Vlad também. O progenitor de todos os vampiros simplesmente deu a este homem o título de Conde Vampiro, e o próprio alto do rei fazendo isso significa algo. Ele reconheceu aquele homem. Algo que só aconteceu 4 vezes em toda a existência de Vlad. Ele só reconheceu 4 mulheres que mais tarde se tornaram as 4 primeiras condessas de Nightingale. E se Vlad, o rei dos vampiros, reconheceu alguém, então é dever de todos os seres sobrenaturais prestar atenção ao novo conde. Ponto. E Niklaus entendeu isso desde o início. Porque eu entendi isso, fiquei de olho nele, mas, lembrando o ser que ele viu naquele lugar estranho, Niklaus estremeceu um pouco. O que é que foi isso? Ele tentou usar a cabeça, mas não tinha um pensamento plausível para a existência do que quer que aquele ser estivesse dentro daquele homem. Mesmo que ele seja especial por ter sangue dourado, isso é ridículo. Eu sei, mas antes de chegarmos a isso, estou curioso. O que você disse para aquele homem?
Theo perguntou com um brilho curioso em seus olhos. Ao ouvir o que Theo disse, Niklaus foi tirado de seus pensamentos e disse: ele me cumprimentou. Não me trate como um tolo, eu sei. Meu pai sabe. Todos nós sabemos que ele simplesmente não cumprimentou você. Niklaus ficou em silêncio. Um momento de silêncio caiu no local, e logo o homem quebrou o silêncio. Vamos apenas dizer que ele me mostrou um pouco de sua verdadeira personalidade. Niklaus evitou a pergunta apenas dizendo isso. Ele não queria falar até entender melhor o que aquilo era. Theo estreitou os olhos quando viu que Niklaus evitou sua pergunta. Mutar. Theo se virou e caminhou em direção a uma cadeira, então se sentou na cadeira e disse: diga-me o problema. Niklaus apenas apontou para uma parede à sua direita. Olhar. Theo olhou para onde o homem apontava e viu uma parede caindo que revelava uma grande televisão. E logo, uma imagem começou a aparecer na televisão. Diga-me, qual é a sua relação com o meu filho? Toda a expressão de Theo escureceu quando viu um ser na tela, falando precisamente quando viu seu pai. Porra. Ele sabe tudo. Niklaus falou. Theo tocou seu queixo e começou a pensar. Desde pequeno, Theo sempre teve certeza de alguma coisa. Seu pai não perdoava a traidores. Assim, no momento em que decidiu fazer planos para assumir o controle de Nightingale, ele sabia dos riscos que corria, mas não esperava ter que enfrentar esses riscos antes do planejado. Se você e eu ainda estamos vivos, é porque meu pai ainda não descobriu quem é nosso patrocinador, mas no momento que ele descobre, estamos fodidos. Vlad ficou mole. Niklaus ignorou o que Theo disse. Embora você tenha virado as costas para ele, ele ainda não o matou, ou esse é o benefício de ser filho do rei. Niklaus falou em um tom desdenhoso. Niklaus, você sabe muito bem o quão aterrorizante meu pai pode ser. Ele nem precisa deixar seu trono, e qualquer coisa que ele queira pode estar na ponta dos dedos. Sim, eu sei. Eu sei disso muito bem. Mas você não se lembra? Os olhos de Niklaus brilharam um pouco vermelho sangue. Theo não entendeu a que Niklaus estava se referindo. Seu plano não funcionou, ele falhou. Theo ficou em silêncio. Devo dizer. O clã Elliot é aterrorizante, tendo o poder de isolar um mundo inteiro e alterar o tempo sem que ninguém perceba. Esse tipo de poder não é mais o poder de um mortal. Isso é mais como um trabalho divino. Niklaus cerrou o punho, o trabalho de um deus. Theo ficou em silêncio, e ele não tinha muito a dizer sobre este assunto. Afinal, o clã Elliot serviu apenas ao rei. Exclusivamente, apenas o rei. Se os 4 vampiros condes. Se os 5 vampiros condes fossem especiais porque eram os pilares da sociedade vampírica. O clã Elliot era mais especial do que eles porque tinham contato direto com o próprio rei. Nem mesmo os filhos de Vlad tiveram tanta influência quanto o clã Elliot. Especificamente, o trabalho de Alexios. A mão direita do rei. Sim. Eu não sei sobre os outros membros, mas Alexios é diferente. Ele é especial. Outros membros. Niklaus estreitou os olhos. Você já conheceu os outros membros deste clã? Só uma. Natalia Elliot, a filha de Alexios. Eu a vi uma vez quando ela era mais jovem. Eu soube que ela era a empregada do clã da neve agora. Alguém do clã Elliot como empregada doméstica. E especialmente a filha de Alexios. Niklaus tocou o queixo, imaginando se estava faltando alguma coisa aqui. Mais uma vez, o silêncio caiu sobre os dois, pois ambos os homens estavam em seu próprio mundo, se perguntando o que fazer. Theo olhou para o homem, enquanto ele parecia se lembrar de algo. Niklaus. Por que você está tão longe de Nightingale? Segurança. O clã Fulger? Sim, e não apenas aquela mulher louca. Provavelmente o clã Scarlet e possivelmente o clã Snow. Bem, provocar Skatas foi uma decisão estúpida. O clã da neve não fará nada já que aquela mulher estúpida está mais preocupada com o marido. Perséfone. Sim, a deusa está ficando impaciente, e ela quer seu prêmio. O que você vai fazer? Niklaus perguntou. Nada. Theo respondeu. Meu pai não vai me matar até saber quem é nosso patrocinador. Ele não pode obter informações de mim porque nem eu conheço esse homem ou essa mulher. A melhor coisa a fazer agora é ficar quieto e esperar a poeira abaixar. Niklaus estreitou os olhos. Meu amigo, me diga a verdade. Nós dois sabemos que você não é um homem para ficar sentado sem fazer nada. TSK. Ouvir você me chamar de amigo me faz estremecer de nojo.
Nicolaus continuou a observar o homem em silêncio. Vou procurar o experimento número 0. Nicolaus permaneceu em silêncio. Isso mesmo, devido à sua negligência, este experimento escapou. Você quer usar o experimento número 0 como material para completar o híbrido? Nicolaus perguntou em um tom neutro enquanto ele nem estava chateado por ter sido insultado por Theo. Isso também. Mas... O sorriso de Theo cresceu um pouco. Todo mundo sabe que esta raça é bastante famosa por espalhar doenças. E eu adquiri uma informação interessante. Os dois líderes do inferno cristão estão em guerra. Nicolaus se estreitou quando começou a pensar, por que esse homem falou essa informação agora? Você quer vender o experimento número 0 como uma arma. Correto. Para qual propósito? Mas... Você é louco. Só o rei do inferno pode comandar demônios, e fazer um contrato com um único demônio é aceitável, mas milhares deles? Você teria que fazer um contrato com muito. Oh! O sorriso de Theo cresceu ainda mais. Você parece ter entendido, Nicolaus. Sim, é um bom plano. Nicolaus achou que não era um plano ruim. Se ele conseguisse um contrato exclusivo com o rei do inferno, ele poderia convocar os demônios subordinados desse rei. Este plano tinha muitas pontas soltas, mas com a ajuda dele, foi fácil de resolver. Mas... esse plano vai depender da sua competência em encontrar ou não o experimento. Theo perdeu o sorriso. Contar tudo isso para mim é ótimo, mas você deve colocar esse plano em ação se quiser que ele seja executado. Eu sei. Theo se levantou e caminhou em direção à saída. Theo. Se este plano funcionar. Não se esqueça. Nunca faça um contrato com um demônio chamado Asmodeus. Nunca. Por quê? Ele é um espírito maligno do mais alto escalão. Você atualmente é corruptível, e com sua mentalidade fraca, você será consumido, e o inferno cairá neste mundo. Literalmente. Ele queria dizer isso, mas ficou em silêncio. Bem. Nicolaus fez uma cara estranha, pois não sabia como explicar a Theo qual era o problema sem dizer a verdade. Apenas lembre-se do meu aviso. Ele não sabia como explicar, e por isso deixou apenas um aviso amigável. Depois disso, dependia do próprio homem se ele iria ouvi-lo ou não. Ok, Theo se virou e continuou andando. Em uma sala escura, uma bruxa estava de pé segurando seu cajado de osso. Diga-me, minha filha. Ela ouviu uma voz em todo lugar, de repente. Fuxe. Todo lugar se iluminou e vários círculos mágicos começaram a aparecer na sala. E a imagem de uma mulher apareceu na frente dela. Rainha Bruxa. Ela baixou o cajado e curvou-se um pouco em um gesto de respeito. Diga-me. Conte-me sobre a nova contagem. A mulher parou de se curvar e olhou para frente e viu a projeção de uma mulher sentada em um trono. Curiosamente, seu rosto estava sendo coberto por uma espécie de borrão preto. Mas ela sabia que aquela mulher era sua mãe. Por que ela está sendo tão cautelosa? Ninguém pode entrar e assistir a esse diálogo. Percebendo que estava calada há algum tempo, ela disse, ainda não o encontrei. Mentira. Ouviu-se a voz de uma criança brincalhona. Mentiras não funcionam comigo, então me diga a verdade, Selena. Selena sentiu vontade de suspirar. Ela não mentiu, mas também não deu todas as informações. Eu não conheci pessoalmente ainda. Verdade. A voz da mesma criança falou. Selena olhou ao redor da sala e viu várias pequenas luzes. Espíritos amaldiçoados, calem a boca. Selena sentiu vontade de exterminar esses pequenos espíritos, já que eles eram tão irritantes. Conte-me mais. Quero sua opinião sobre o novo conde. Um círculo mágico dourado apareceu, e logo uma janela foi criada, e dessa janela, a imagem de Victor aparecendo para interferir na luta foi vista. Honestamente, ele é estranho. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 238 A Rainha das Bruxas. Honestamente, ele é meio estranho, Selena falou com sua mãe. Os olhos da rainha pareceram brilhar um pouco de interesse, e ela disse. Conte-me mais. Selena se sentiu meio sem jeito com o interesse da mãe pelo novo conde, mas mesmo com esses pensamentos na cabeça, ela olhou para a janela que mostrava a aparência de Victor, e falou, não importa quantas vezes eu assista a este vídeo, meus pensamentos sobre ele nunca mudam. Estou ouvindo. Selena ficou em silêncio por alguns segundos para reunir seus pensamentos e continuou, ele é muito imprevisível, e ele não parece seguir nenhuma das regras, mesmo sendo um conde, ele faz o que quer,
E as pessoas parecem aceitar isso facilmente. A rainha ficou em silêncio. Ele interrompeu um duelo entre dois outros condes na arena, um evento especial. Algo assim nunca foi feito antes, e ainda assim, ele não sofreu consequências. O rei, o público, todos os presentes apenas aceitaram o que ele fez como se fosse algo normal. E é por isso, eu disse que ele é esquisito. Selena parecia estar tentando pensar em palavras melhores para descrever Victor, e logo seus olhos se abriram um pouco. Pode parecer estranho, mas minha impressão é que parece que estou assistindo a um rei. O sorriso da rainha pareceu se alargar um pouco, mas rapidamente voltou ao seu tamanho normal. E não qualquer rei. Como um rei extremamente carismático. Ao contrário do rei tirano, que, em menos de alguns anos de seu reinado, perdeu seu reino, seja por uma rebelião ou por países vizinhos. Ou um rei bondoso que, por sua bondade, seria explorado por inimigos e até por seus aliados. Um rei carismático é alguém que é amado não importa o que faça. Sim, alguns de seu povo vão odiá-lo, alguns não vão gostar dele, mas a maioria dos seres o amará e o apoiará em tudo o que fizer. Este tipo de rei é o mais problemático de se lidar. Porque não importa o que os inimigos façam para desestabilizar o reino desse homem, essa tarefa será muito difícil. Afinal, todos os subordinados deste rei o amam. Um exemplo desse tipo de rei é o rei lobisomem que, apesar de ser um tirano, e às vezes tomar decisões estúpidas que podem ser consideradas ruins para seu povo, os lobisomens ainda gostam dele. Os lobisomens ainda o seguirão e o apoiarão e darão força ao rei. Outro exemplo disso é o próprio rei vampiro, Vlad. Apesar de não se mostrar ao público há muito tempo, os vampiros não parecem odiá-lo, e tratam Vlad como se ele fosse um deus para eles. O que, de certa forma, ele é. Afinal, ele poderia ser considerado seu pai. Mas apesar de ser o progenitor dos vampiros, isso não significa que ele possa mudar os pensamentos individuais de cada ser. Embora a família desse homem não é tão unida quanto parece. Um sorriso frio apareceu no rosto de Selena. Pensar que esse tipo de coisa estava acontecendo na família de um monstro com mais de 5.000 anos. Se eu usar bem, posso dar a esse monstro um gostinho do que senti no passado. Um silêncio se instalou. Minha filha, diga-me seus pensamentos, a rainha disse de uma forma que fez sua filha acordar de seus pensamentos. Percebendo que ela havia caído em seu ciclo de pensamento novamente, Selena olhou para a rainha e disse: desculpe, me perdi em meus pensamentos. Eu sei, você faz muito isso. A mulher abriu um pequeno sorriso. Selena ficou em silêncio, suas bochechas ficaram um pouco vermelhas. Ela realmente queria mudar esse lado dela, o lado que pensa demais nas coisas, mas é impossível. Ela acabou de nascer assim. Isso é tudo que você tem para relatar sobre a nova contagem. Seus olhos tremeram um pouco. Sim. Eu não interagi muito com ele, e por causa disso, só posso dizer palavras superficiais. Entendo. A mulher colocou a mão no queixo enquanto parecia estar pensando em algo, e então disse: Selena, esqueça nosso plano e priorize estabelecer um relacionamento com a nova contagem de vampiros. Selena fez uma cara estranha. Mas você colocou tantos recursos nesse plano. Ela se sentiu em dúvida por causa dessa decisão repentina. Recursos não nos faltam. Os olhos da mulher brilharam em verde neon. Vlad, aquele velho, seus instintos não ficaram mais fracos. Eu tenho que dizer que ir tão longe para usar o poder do clã para fechar este mundo é uma ação bastante absurda. Quantas toneladas de energia ele usou? Seu sorriso cresceu. Enviar minha filha mais velha como uma tática de distração não pareceu funcionar e, mesmo antes que eu pudesse executar o plano, Nightingale se fechou completamente por um ano. Pensando em um clã em particular, ela não pode deixar de dizer: é uma pena que não conseguimos capturar esse clã para nós mesmos. Seriam boas aquisições para pesquisar magia do tempo. Selena não entendeu nada, mas sua mãe nunca disse algo inútil, então ela começou a pensar. Magia do tempo. Vlad, e muita energia. Ela ligou os pontos importantes do que sua mãe disse, e logo a aparência de um homem apareceu em sua cabeça, Alexios Aliot. Sim, aquele velho usou o poder daquele clã e fechou o mundo por um ano. Isso explica a mudança de aparência do novo conde, Selena disse. Ela nem se importava que ela estivesse longe de casa por um ano, afinal, para alguém do seu nível, o tempo não era mais um problema. Por causa disso,
Eu disse para você ignorar o plano e se concentrar em estabelecer um relacionamento com o novo conde. Ok. Eu vou fazer isso. Selena achou que fazia sentido, considerando que não adianta desperdiçar esforço em algo que todos sabiam que ia dar errado. Onde está a nova contagem? Ela perguntou isso porque sabia que com a ajuda de uma de suas irmãs, a rainha poderia saber a localização de qualquer ser no mundo. Contanto que esse ser não fosse especial o suficiente ou estivesse usando magia para esconder sua localização. Era uma tarefa fácil para a rainha das bruxas encontrar um indivíduo. Não sei. Ela respondeu honestamente. Ela sentiu que tinha ficado surda de repente. O que ela quis dizer que ela não sabe. É a verdade, eu já pedi a Helena para investigar, e não encontramos nada. A magia literalmente não pode encontrá-lo, ele é como um fantasma que não existe. O sorriso da rainha cresceu. Ele está usando algum tipo de magia? É bastante improvável. Se fosse um feitiço de localização comum, eu até entenderia não ser capaz de encontrá-lo, considerando que qualquer bruxa de nível mestre pode proteger desse feitiço. Mas mesmo usando destino, não consigo encontrá-lo. Isso é treta. Selena não pode deixar de dizer. Destino é o feitiço localizador de bruxas, mais forte. É um feitiço que sua rainha, junto com uma de suas filhas, pode usar e, como o nome indica, destino é um feitiço que literalmente lê o destino de uma pessoa e, ao fazer isso, a rainha pode aprender sobre essa pessoa e sua localização. Dependendo da quantidade de energia e recursos colocados nesse feitiço, a rainha pode saber tudo sobre essa pessoa. Literalmente tudo. Seu passado, presente e futuro. Desde o momento em que essa pessoa nascesse até o momento de sua morte, a rainha saberia de tudo. Um feitiço ridículo que foi categorizado como nível divino pela própria rainha. Mas um feitiço desse nível custa uma quantidade ridícula de magia e recursos. Recursos no valor de $1 trilhão podem desaparecer apenas usando 10 segundos desse feitiço. Ao usar este feitiço, ela estava, literalmente queimando dinheiro. Quantos recursos você usou neste feitiço? Não muito. Se você converter para dólares, seria apenas 500 bilhões em valor total. Apóstrofo. Isso não é muito. Selena sentiu que o bom senso de dinheiro de sua mãe já havia deixado de existir. Por que você gastou tantos recursos se você só queria saber a localização dele? Ela respondeu de forma neutra, provas fracassos. Achando que algo estava errado com a magia, minha filha e eu tentamos várias vezes e falhamos várias vezes, e por isso, gastamos esse valor. Você tentou usar nos seres próximos a ele. Sim, claro. Mas também não funcionou. Mulheres como Scatash Scarlet, Anastasia Fulger, Violet Snow, Sasa Fulger e Ruby Scarlet simplesmente não são mais detectadas pela nossa magia. Um silêncio caiu na sala. As duas mulheres pareciam estar pensando profundamente, e então Selena quebrou o silêncio. Ao entrar em contato com aquele homem, algo mudou nessas mulheres. Sim. Eles estão sendo protegidos. Errado. A coisa mais correta é dizer é que ele está protegendo eles. A rainha se corrigiu, seus olhos brilharam em verde neon por alguns segundos, e então ela falou. Tudo que Selena ouviu foram ruídos de estatísticas e um som que não era compreensível. Selena sabia o que era. Ela tinha ouvido sua mãe dizer isso muitas vezes no passado, uma língua antiga falada pelos deuses antigos, ao contrário dos humanos. As palavras dos deuses têm poder imbuído nelas, podem moldar seus desejos através das palavras, e somente seres com muita magia e conhecimento dos deuses antigos podem falar essas palavras sem sofrer consequências. Os olhos da rainha mostraram uma expressão de aborrecimento. Você suavizou no treinamento. Como você ainda não entendeu o que eu disse? Mãe, eu não amoleci no treinamento. Esse nível de magia é muito difícil de aprender. Ela foi honesta. Trui e os espíritos confirmaram. A rainha deixou o assunto cruzando as pernas de forma sensual e disse, na minha época, todas as crianças aprendiam isso aos 10 anos e não tinham os recursos que você tem. Não entendo por que você não pode aprender. Ela estava falando sobre suas filhas em geral. Todas as suas filhas até agora nunca aprenderam muito sobre magia com seus ancestrais. Claro, isso não significava que eles não sabiam algumas coisas, mas eles ainda não estavam no nível de sua mãe. Eles não estavam no nível satisfatório para sua mãe. Além dos mistérios do novo conde,
Você aprendeu alguma coisa sobre o filho mais novo do rei lobisomem? Ela perguntou. Ele é apenas um príncipe comum, filho de um rei poderoso, um homem comum, não vale a pena mencionar. Ela falou em um tom neutro. Bem, eu esperava algo assim. O sorriso da mulher cresceu. Os filhos dos dois reis são incompetentes. Ela sentiu vontade de rir dessa ironia. Parece que o sucesso não é genético, fufu, e pensar que nenhum dos filhos desses homens herdaria seu sangue. O destino com certeza é uma cadela. Selena ficou em silêncio. Ela não gostou nada do sorriso de sua mãe desde que ela conhecia a mulher muito bem para saber que quando ela abriu aquele sorriso, ela não estava planejando nada de bom. A rainha de repente olhou para o lado. Eu vejo, eu vou. Parecia que ela estava falando com alguém. Ela olhou para a filha. Continue sua missão, entrarei em contato com você em breve. Sim, mãe. Selena curvou-se em forma de respeito. Fuxe. Toda a magia do lugar parecia ser sugada pela imagem da rainha, e de repente... Ela desapareceu. Quando a rainha desapareceu, Selena ergueu o rosto e, ao olhar para o local onde estava a imagem da rainha, seus olhos pareceram brilhar por alguns segundos enquanto vários pensamentos passavam por sua cabeça. Logo, ela se virou, jogou o cabelo para trás, endireitou a coluna e caminhou confiante em direção à saída. Desta vez, vou conhecê-lo pessoalmente. Alucard. Em um hotel em Nightingale, Lisa olhava pela janela do hotel com um olhar frio. Eu não gosto desse lugar. Esse lugar fede. Ela olhou para o homem alto e moreno. Podemos ir? Terminamos o que fizemos aqui. Anderson olhou para a mulher que tinha a aparência de uma amazona. Ainda não. A voz de Anderson era grave. Seu sorriso era largo. Alucard, você me deve uma luta, e eu não vou para casa até que essa luta aconteça. Anderson se levantou do sofá e caminhou em direção à saída. Alucard. O rosto da mulher se contorceu ao ouvir o nome do homem odioso. Sim, de fato. Ele deve pagar pelo que fez. Ela rosnou um pouco no final e seguiu Anderson. Os três subordinados de Anderson que viram essa demonstração reagiram de forma diferente. Porque ela está falando como se aquele homem tivesse matado um membro de sua família. Julian, um homem alto e moreno, falou com João, um homem alto e magro. Sabe, ela nunca perdeu uma luta antes para um homem. Especialmente para um vampiro. Ela está frustrada. Eu vejo. Julian achou que fazia sentido, considerando que desde que conheceu a morena, ela sempre teve a atitude de uma amazona forte e confiante. Perderá. Luta com Alucard deve tê-la deixado frustrada. Vamos segui-lo. Yuran, um homem moreno de aparência egípcia, falou. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 239. Anderson vai visitar seu amigo Alucard. Nesse mesmo dia, um homem alto e moreno estava no portão do lado de fora da mansão de Skatashi. Eu ainda acho que isso é muito arriscado. Apenas que tipo de tolo faz isso? Yuran reclamou. Faz o quê? João perguntou. Vai até a porta do seu suposto inimigo, para chamar para uma briga. João começou a se perguntar que tipo de homem era Anderson. Apesar de ser um homem perceptivo, ele ainda era um maníaco de batalha que foi criado pelo rei lobisomem. E, como o rei lobisomem sempre disse, se você quer atacar seu inimigo, ataque-o de frente. Apenas covardes atacaram por trás, e nós não somos covardes. Anderson estava apenas seguindo a ideologia de seu pai. Eu acho que todos os lobisomens são assim, João falou com convicção. De onde eu venho, fazer isso seria pura tolice, disse Yuran. Como você resolveu seus conflitos? João estava um pouco interessado, ele sabia que este homem vinha do território da rainha lobisomem, mas João nunca havia deixado o território do rei lobisomem, portanto estava interessado em outras culturas de lobisomens. Nós envenenamos a comida, mandamos assassinos, etc. Yuran explicou muito brevemente. Mas era bastante perceptível que os métodos que eles usavam eram considerados métodos covardes. O rosto de João se distorceu em desgosto ao achar essa atitude desprezível. Vendo o rosto de Yuran, só para esclarecer, nossa rainha também usou esse método para matar seu pai. João sentiu que tinha aprendido algumas informações inúteis, e de alguma forma, o respeito que ele tinha pela rainha loba começou a diminuir um pouco. Pensar que aquela mulher de aparência gentil faria isso. Ele começou a perceber que você deve sempre ter cuidado com mulheres de aparência gentil. Afinal,
Você nunca sabe quando aquela mulher vai enfiar uma faca na sua bunda. SHHH, as coisas estão ficando interessantes, Julian falou. Joan e Yuran olharam para Julian. Ao ver Julian olhando para Anderson, ele olhou em volta e percebeu que estava recebendo muita atenção, e decidiu avisar seus companheiros sobre isso. Não tem como ficar calado, olha. Yuran apontou ao redor. Os dois homens olham para onde Yuran apontou. E eles viram vários vampiros olhando para o grupo com olhos de pena. Eles estavam olhando para ele como se fossem mentalmente doentes. Eles são loucos. Eles estão realmente procurando a morte. Ei, esse não é o filho do rei lobisomem? Disse ao amigo. Sim. É ele. Eu me pergunto o que ele está fazendo. Só espero que ele não provoque uma guerra. Não quero lutar uma guerra. Sim, a guerra é irritante. Eles não queriam se incomodar em lutar as lutas um do outro. Eles só queriam viver em paz e procurar coisas interessantes para fazer. Mas obviamente, as opiniões dos dois homens não eram as mesmas de alguns grupos de vampiros. Do que você está falando? A guerra é ótima. Teríamos suprimentos ilimitados de sangue. Este vampiro estava claramente agindo de acordo com seus desejos. Sim, sim. Os dois homens não queriam perder tempo discutindo um assunto sem sentido. Então eles olharam para frente e continuaram a observar a matilha de lobisomens. Afinal, isso era muito mais interessante. Estamos recebendo muita atenção. João. Bem, nós somos lobisomens em um mundo só de vampiros. Então é claro, nós nos destacaríamos, Julian falou. Faz sentido, Yuran disse. Logo os três homens olharam para Anderson e Lisa. Anderson respirou fundo, parecia sugar todo o ar ao seu redor e, de repente, abriu a boca. Alucard, eu vim para barganhar. Hugo. Os lobisomens e os vampiros colocaram as mãos nos ouvidos. A voz do homem estava muito alta. Um silêncio caiu sobre o lugar, mas de repente todos os vampiros ao redor deles sentiram um calafrio na espinha. O ar começou a ficar pesado, uma pressão escura começou a sair do portão, e todos podiam sentir algo vindo. Uma escuridão cobriu todo o portão, e então vários pares de olhos vermelhos sangue se abriram e olharam para os visitantes. Gole. O que é aquilo? Os vampiros se sentiram bastante ameaçados por aqueles olhos. O que diabos foi isso? Devo dizer que você tem coragem, Anderson. A voz de Victor foi ouvida por todos ao redor. Passo. Passos foram ouvidos, e logo um ser passou pelo portão. Victor olhou em volta e viu uma mulher de cabelos escuros olhando para ele com um olhar que clamava pela morte. Você voltou para uma nova massagem. Liz estreitou os olhos, e uma pressão assustadora começou a sair do corpo da mulher, mas ela ficou mais calma quando Anderson tocou seu ombro. É a minha vez agora, você luta com ele mais tarde. Lisa ficou sem palavras. Anderson olhou para Victor com olhos azuis brilhantes. Você me prometeu uma luta. Sentindo o instinto de luta de Anderson, o sorriso de Victor cresceu. Claro, eu nunca esqueço minhas promessas. Bom. O sorriso de Anderson cresceu. Victor virou-se e disse, entre. Lutar aqui não é apropriado. Os olhos vermelhos que observavam tudo no portão entraram no corpo de Victor, e então a aparência de um portão normal foi vista. Victor caminhou até o portão, passou pelo portão e continuou andando. Logo, como num passe de mágica, o portão começou a se abrir sozinho. Anderson começou a andar olhando para as costas de Victor. Os subordinados de Anderson viram seu líder andando e começaram a segui-lo. Quando os visitantes passaram pelo portão, o portão se fechou de repente. Boom! Um barulho alto foi ouvido. Há alguns minutos atrás. Alucard, eu vim para barganhar. Pepper, que estava comendo calmamente seu café da manhã, ficou surpresa com a voz repentina enquanto olhava para Lacus. PFFFT, eu acordei em um filme da Marvel e não sabia disso. Nojento. Lacus, que foi vítima do súbito sangue em seu rosto, não tinha um rosto bonito agora enquanto olhava para sua irmã com um olhar irritado. Ugh, tão alto. Esse cara não tem noção do tempo. Violette reclamou com uma cara irritada, pois a voz do homem estava simplesmente muito alta. Sim. Normalmente, você não deveria fazer isso de manhã. Natasha reclamou. Mas como sabemos, quando é de manhã em Nightingale? Maria perguntou com dúvida genuína. Afinal, este mundo não tinha sol, era uma noite eterna. É bastante fácil. Natasha olhou para Maria. A hora que você acorda de manhã,
E a hora que você vai dormir é à noite. Ela falou com uma voz séria. Ela olhou para Anastasia, um pouco chocada, e não pôde deixar de dizer, porque isso faz sentido de uma maneira estranha. Pepper, não cuspa a sua comida, Scatache advertiu. Ah, sim, mãe. Luna apareceu ao lado de Lacus, aqui, lá de Lacus. Lacus olhou para Luna, pegou a toalha da mão da mulher e disse. Obrigado. Luna deu um pequeno sorriso. De nada. Eu tenho que dizer que ele é um lobisomem muito respeitoso, considerando que ele não invadiu nossa propriedade, Sazia falou. Nossa, propriedade? Scatache ergueu uma sobrancelha. Sazia olhou para Scatache, sim. Ela falou em um tom simples e fácil de entender, depois continuou, tudo que é seu pertence a Victor. E Victor é nosso marido, então tudo que é dele é nosso. O comunismo é forte com este. Pepper não pôde deixar de comentar enquanto ajustava seus óculos. Lacus e Siena olharam para sua irmã. O quê? Onde você conseguiu esses óculos? Natália me deu. Ela falou com uma voz convincente. As duas irmãs olharam para Natalia e viram a empregada fazendo um V com a mão enquanto sorria gentilmente. Não faz sentido. Scatache negaria tal absurdo, mas de repente Natasia falou, TSK, TSK. Não seja mal, Scatache. Lembre-se, tudo o que é meu é do meu marido, e tudo o que é do meu marido é meu também. Isso se aplica a você e Violette. Você não deve negar essa verdade absoluta. Acene. Violette não podia negar uma ideia tão brilhante. Afinal, ela tinha pensado assim antes. O rosto de Scatache distorceu, e ela reclamou, isso não faz nenhum sentido. Porque tudo é meu, Victor. Ele é apenas meu discípulo. Ponto. Todos ficaram em silêncio enquanto olhavam para Scatache com olhos mortos. Mulher, você literalmente dorme com ele no dia e noite. Você chupa seu sangue. Você tem momentos íntimos com ele. É bastante óbvio que ele já é algo muito além de um simples discípulo. Eles realmente queriam gritar agora. De qualquer forma, o que vamos fazer com esse homem? Siena perguntou Scatache, que possuía a mansão, enquanto ela estava claramente tentando mudar de assunto. Nós. Scatache olhou preguiçosamente para Siena. Nós não fazemos nada. Ela falou em um tom simples e fácil de entender. Por quê? Siena não entendeu. O procedimento padrão era perguntar o que o homem queria, e se fosse algo irrelevante, apenas congelá-lo e jogá-lo em um lugar isolado. A própria Scatache ensinou isso a eles. Mas ela não poderia fazer isso com o filho do rei lobisomem, certo? Se ele ousasse invadir esta mansão, eu poderia fazer isso. Talvez ela pudesse. Você não percebeu? Scatache levantou uma sobrancelha enquanto olhava para Siena. O corpo inteiro de Siena estremeceu quando ela viu o olhar da mulher. Ela sabia muito bem que quando a mulher perguntou, você não sentiu? Você não viu? Esse tipo de pergunta era claramente a maneira de Scatache sempre testar as habilidades de sua filha. Claro que eu vi, é isso, certo? Ela estava começando a suar frio. Aquilo o quê? O que você quer dizer com o quê? Claro, Victor já fez alguma coisa. Ela jogou palavras aleatórias. HMMM. Scatache não respondeu, enquanto ela continuava olhando para sua filha com um olhar que brilhava vermelho sangue. Siena parecia um coelho sendo encarado por um predador, e seu corpo inteiro estava tremendo agora. Por favor, sem treinamento. Eu não quero treinar. Não está chovendo. Ela repetiu essas palavras em sua mente como um mantra divino. Cipa Eleanor estava apenas olhando para tudo isso enquanto bebia um líquido vermelho por um canudo. Para ela, essa situação era muito divertida, e ela nunca pensou que iria gostar apenas de ver as garotas interagindo. De alguma forma, ela sentiu que queria participar também. Parecia divertido. Violette olhou para Eleanor. Seus sentidos estavam alertando para perigo, mas ela não sabia o que era. Mas ela sabia de algo. O perigo vem de Eleanor. Beat ocidental, você não vai para casa. Eleanor olhou para Violette com um olhar neutro. Já não conversamos sobre isso. Eu só vou quando o Victor for também. HMM. Agora era Violette quem estava olhando para Eleanor como um predador. Por que me tornei o foco dessa louca? Eleanor estava questionando a sanidade de Violette porque ela literalmente não tinha feito nada além de assistir. Ela não tem sanidade desde o começo. Eleanor percebeu uma verdade divina.
Ponto. Mestre. Maria de repente virou a cabeça e olhou para um ponto. Seus olhos estavam brilhando vermelho sangue, e ela tinha um leve sorriso no rosto. Sim, mestre. Maria olhou para as meninas. Meu mestre, ele está nos chamando. Ele quer que assistamos à sua luta. Violette, Scatachi, Sazzy e Nathalie olharam para Maria com um olhar seco. O quê? Essa sua capacidade de falar com Victor a qualquer hora é bastante invejável. Como eu adquiro isso? Violette foi honesta e direta ao ponto. Acene. Nathalie e Sazzy assentiram ao mesmo tempo, enquanto os olhos de Scatachi pareciam brilhar um pouco mais intensamente. Torne-se um parente do meu mestre. Cabe a você adquirir isso, Maria falou com o mesmo sorriso no rosto. Merda, isso é impossível. Violette fez uma cara de irritada porque, para ela se tornar parente de Victor, ela teria que ser uma humana, e isso é algo que ela nunca foi. Afinal, ela nasceu vampira. Mas você pode sentir as emoções do mestre, certo? Nathalie e Scatachi assumiram uma expressão irritada. Ops. Ela coçou a cabeça e riu inocentemente, pois tinha esquecido que apenas Ruby, Sazzy e Violette tinham esse privilégio. Scatachi. A loira olhou para a ruiva. O que? Sinto que estamos em desvantagem aqui. Ela falou com um olhar sério. O que você está falando? Quero dizer, minha filha, sua filha e Violette têm essas características especiais. Até as empregadas domésticas têm essas características. Por que não temos nada? Isso é injusto, isso é injusto. Ela começou a balançar o corpo de Scatachi para frente e para trás. Nós devemos fazer algo. Nós. Scatachi não entendia por que ela estava sendo incluída nisso. Mãe, pare. Sazzy bateu na cabeça de Nathalie. Aí. Por que você fez isso? Os olhos de Sazzy brilharam vermelho sangue. Apenas pare. Você está incomodando Scatachi. Ela é uma criança agora. Nathalie queria gritar, e não apenas ela. Até mesmo as filhas de Scatachi queriam dizer isso. Eu realmente gostaria de saber por que você está me tratando como uma criança. Os olhos de Scatachi se estreitaram. Um suor frio começou a sair do corpo de Sazzy quando ela rapidamente virou o rosto e começou a assobiar. Apito. Do que você está falando? Eu não disse nada. Rumble. Querido está ligando. Devemos ir, vejo você em breve. Logo ela desapareceu, deixando para trás um relâmpago. O foco de Scatachi estava em Nathalie. Ah, eu também vou. Nathalie rapidamente seguiu a filha. Eles fugiram. Todo o grupo pensou. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.